Shalom, shalom, rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem também. Bom, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre almas fragmentadas nas regiões celestiais, cativas. Almas fragmentadas. Quando a alma é fragmentada, ela é dividida em pedaços, dividida, certo? Nós fazemos parte de uma composição que é o trio corpo, alma e espírito, certo? Vamos ler aqui um pouquinho sobre Isaías 61. O favor do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Bom, aqui, amados, nós temos que entender primeiramente que o Senhor está vindo resgatar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem rugas, adornada, liberta, restaurada, limpa. Amém? Glórias a Deus. Para isso, o Senhor vai levantar ministros nessa terra que estão já libertas, já estão restauradas, já estão limpas para apregoar e propagar as boas novas, para libertar as almas que estão cativas, aprisionadas. Vamos entender como funciona isso aqui um pouco. Vamos falar de alguns exemplos, né? Por exemplo, Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele foi escolhido, ele era um adorador nato, ok? O profeta Samuel ungiu a Davi como um ato profético para tocar instrumentos. Quando Davi tocava os instrumentos, ele mandava muitos demônios embora, certo? Inclusive está lá em Salmo 142, vamos lá, versículo 7. Salmo 142 fala o quê? Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me trarás generosamente. Davi, ele teve a sua alma cativa, ele teve a sua alma fragmentada. Por quê? Aqui é a sua alma, aqui é seu espírito. Ambos têm que andar assim, ó, em unidade, certo? Ó, para que você saiba se você está liberto, se você está restaurado, tudo, ó, você tem que estar assim, ó. Alma e espírito. Restaurado, limpo, sem mancha, sem mácula. Ok? E aí você vai começar a verá isso. A atmosfera vai andando na mesma frequência. O que acontece? Davi, quando ele
pecou com Batseba antes dele estar no lugar errado, na hora errada, né? Porque ele, em vez de estar lá na frente da batalha, ele cobiçou, né? Vocês sabem um pouco da história, mandou matar um inocente, Uríades, né? Que era o esposo de Betseba. Então, o que aconteceu nesse momento? Davi, a alma dele, porque ele era segundo o coração de Deus, a alma dele foi o quê, ó? Se separando do espírito. A alma dele foi, ó, se separando do espírito, fragmentando, ó. Foi saindo, saindo, ó. Quantas almas estão aqui, ó? Já nas regiões de cativeiro, aprisionadas, ok? Então, o que aconteceu com Davi? Ele alcançou o perdão de Deus, mas ele depois teve que passar muitas provas para depois se reconciliar com o Espírito Santo, com Deus e com ele mesmo, certo? Então, o que acontece? O objetivo de Satanás qual que é? É arrancar um pedaço, ó, fragmentar, tirar um pouquinho você aqui, ó, do eixo, tá vendo? Porque você tem que viver sempre vigiando e tá antenado com as coisas, ó. O diabo, o Satanás, o adversário das nossas almas, o que ele quer, ó? Fragmentar a sua alma, pedacinho. Tem gente que já tá fragmentado em pedacinho e já se encontra assim destituído da presença de Deus, certo? Já se encontra no império das trevas, porque nós temos que entender, quem rege o império das trevas é Satanás, quem tem reino é Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus porque somos luz. Aprenda isso. Império, Satanás. Reino, reino de Deus. Ok? Então, o que o império, o que os agentes das trevas querem fazer com você? Aprisionar, matar profeta, levita, mandar principados, né, atacar a gente e colocar as pessoas em perdições, perdidas ou em grandes níveis de regiões celestiais das trevas, aprisionadas, cativas, ok? Então, o que acontece? A alma e o espírito tem que estar sempre ligado, porque foi feita uma substância que, fragmentada, a nossa alma contém informações que detêm o núcleo das células, que é conhecida como o nosso DNA, ok? Então, o nosso arquivo genético possui um DNA, e o diabo ele precisa apenas de um pedaço desse nosso DNA, certo? Para estar aprisionando e afligindo essa alma para sempre. Por isso que é importante entender a atuação maligna sobre as almas e a importância de uma alma e entender por que essa alma está aprisionada ou perdida e qual cativeiro ela está, certo? Mas antes você tem que entender sobre o que é uma alma fragmentada, né? Então, assim, pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem com medo, pessoas que não curaram seus traumas, não tem um ministro para você expor, confessar, porque a Bíblia diz: confessais uns aos outros os seus pecados, é confessar. Não é você jogar para debaixo do tapete e virar um tumultuado de lixo ali, ok? Porque isso não é liberdade, isso é escravidão, isso é atuação maligna. Perceba isso. Então, eu acredito que, para que vocês entendam o retorno dessa alma em cativeiro, ela precisa do quê? De uma cobertura espiritual, de um ministro que esteja apto, liberto, curado, restaurado, sem mancha, sem mácula, para fazer esse regresso dessa alma nos cativeiros que ela se encontra. O espírito dela está aqui, mas ela está bem longe, ó, tá vendo? E aí, o que ela vai fazer? Um trabalho de renúncia com ela, um trabalho de desligamento, um trabalho de quebra de maldições, um trabalho de investigação a fundo sobre
aonde foi que essa alma se perdeu, para ela poder voltar a se reconectar espiritualmente. E quando você está assim, bem longe, ó, tá vendo? Distante, imagine a atuação maligna, imagine a cegueira, imagine a opressão, imagine uma vida toda você sendo enganada porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, a escritura sagrada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quantos não estão assim, com a sua alma fragmentada? Então, a lição de hoje é: o diabo ele precisa só de um pedacinho para começar a destruir você, porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele não tem dó. Então, você, hoje, que está ouvindo essa mensagem, você possa refletir na sua vida, refletir onde a sua alma começou a se desgrudar do espírito, ok? Compartilhe essa mensagem, divulgue essa mensagem para os demais, para que pessoas entendam a importância de uma alma andar alicerçada com o seu espírito, ok? Viver nessa atmosfera de cura, de libertação, de unção poderosa da parte de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom, shalom.